Bom, muito obrigado, presidente Neto. É uma satisfação estar aqui no Rio Grande do Sul, convidado pela CSB, e dividir alguns momentos com os senhores e as senhoras. Cumprimento aqui a mesa na pessoa do presidente, mas de todos devidamente cumprimentados, e cumprimentar o auditório também. Eu vou falar hoje sobre a negociação coletiva frente à reforma trabalhista. Nós temos muitas novidades, não é? Mas eu vou começar pedindo uma participação dos senhores e das senhoras da seguinte forma. A ex-escola elaborou um videozinho, um PowerPoint, e transformou em vídeo. Eu vou solicitar a todos que observem bem este vídeo e memorizem o que mais chama a atenção neste vídeo. Logo após o vídeo, eu vou fazer umas 2, 3 perguntazinhas, combinado com o auditório. Vai cair na prova da primeira avaliação, não tem segunda chamada. O vídeo, no meio do vídeo, ele faz uma pausa, mas a gente aguarda um pouquinho que ele prossegue. Tá certo? Combinado? Combinado. Primeira negociação aqui com o auditório, tá certo? Muito bem. Som na caixa. Foi esse o vídeo. Hoje a musiquinha deu certo. Bom, meus senhores e minhas senhoras, deixem-me fazer algumas perguntas. Estamos em um novo contexto, uma reforma trabalhista que já foi aprovada, foi publicada, vai entrar em vigor no dia 11 de novembro, fizemos esse acordo. Então, 11 de novembro, esta lei entrará em vigor. E isto muda o quadro de negociações coletivas. Hoje, a negociação coletiva, aliás, por força da reforma, a negociação coletiva assume um papel muito mais relevante.
sempre teve um papel importante, mas agora mais ainda, porque o negociado prevalece sobre o legislado. É este o princípio. Doravante. Então, lá se algumas perguntas. Primeiro, o que deste slide, desta apresentação, mais chamou a atenção de vocês? Me diga aí alguma coisa, pode falar, vamos participar. Os limites da negociação, toda negociação tem limite, muito bem, uma. Outra observação. O padrão regulatório, o que é o padrão regulatório? E aí nós temos duas considerações a fazer. Tem um padrão regulatório em âmbito setorial e o padrão regulatório no âmbito da empresa. E isso vai ser complementado com outra pergunta que eu sei, já vamos fazer. Outra pergunta. Outra consideração. As armadilhas. A lei da reforma trabalhista é cheia de armadilhas. E aí eu assisti hoje o presidente Neto comentando, dizendo assim, olha, esta lei foi feita de forma assodada. E de fato foi. Como ela foi feita às pressas, ela saiu mal redigida, cheia de erros, cheia de contradições, dispositivos que se chocam entre si. Enfim, a lei está cheia de armadilhas para o próprio empresário. Nós tivemos agora, há poucos dias, uma reunião lá em Brasília, da Ana Matra, onde foram elaborados alguns verbetes, alguns enunciados de interpretação sobre a lei. E foram enunciados dentro do que os critérios de interpretação possibilitam. Ali não tem nada assim absurdo contra a lei, contra a Constituição, não. Pode até ser que um ou outro verbete comportasse ou comportaria uma interpretação melhor, mas não tem nada de absurdo ali. E aqueles enunciados, que ainda não vi a publicação, mas ficou de sair publicado nesta semana, talvez até tenha sido publicado neste momento, enquanto eu falo com os senhores e as senhoras, estes enunciados já apresentam uma série de falhas da lei e de resistências dos juízes do trabalho e do Ministério Público do Trabalho na sua aplicação. Como o legislador fez essa lei adredemente preparada para a precarização do trabalho, para uma contratação ampla e restrita diretamente até com os próprios trabalhadores, e agora, em face dessa interpretação, dessas possibilidades de interpretação, o legislador está vendo que a lei que dele promanou não é uma lei tão perfeita quanto se imaginava. Isto exatamente em razão da celeridade, das pressas, né? E também, pessoal, da capacidade jurídica, técnica do próprio legislador. Como reação, estão falando em extinguir a Justiça do Trabalho, e também aí vai o Ministério Público do Trabalho, né? Mas isso aí, pessoal, eu sempre vejo o lado bom das coisas, o Neto já me conhece, o doutor Álvaro também, e outras pessoas do auditório e da própria mesa, eu sempre vejo o lado bom das coisas, né? Então, vamos imaginar o seguinte, eu vou trabalhar principalmente com o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, digamos eu, Gerson Marques, que sou vitalício, eu tenho 25 anos de Ministério Público, embora não pareça, né? Parece que eu entrei no ano passado, né? Mas eu já tenho 25 anos de Ministério Público. E vou me colocar no Ministério Público Federal, onde eu terei competência criminal. E aí eu vou poder apurar o Caixa 2, vou poder investigar crimes contra a organização do trabalho, vou poder investigar os crimes cometidos na greve, vou poder investigar o aspecto criminal das condutas antissindicais, vou poder apurar falsidade documental de documentos federais e a carteira de trabalho, outros documentos aí, outras informações, acabam sendo informações federais também. Então, as minhas atribuições vão ser ampliadas. Eu não sei se o grande capital vai gostar da ampliação dessas competências.
Enfim, eu aprendi com o presidente Neto, né, aperfeiçoado pelo Alessandro, que de limão a gente faz... Caipirinha, a gente faz caipirinha, faz caipirosca, e nós tocamos a luta para frente. Nós não abrimos mão do nosso papel de defender a classe trabalhadora. Não abrimos mão de defender os direitos sociais. Podem nos colocar na sala, nos colocarem na cozinha, nos colocarem no quintal. Esse nosso papel, não se preocupe que nós vamos continuar defendendo. Não é por uma alteração legislativa que a gente vai abrir mão disso, não. Vamos continuar trabalhando juntos. Mais uma última observação sobre o vídeo. Eu passei 15 dias elaborando esse vídeo. As técnicas de negociação. A música também, as músicas, né, muito bem. Mas essas músicas também deram trabalho para achar uma música adequada à altura de vocês. Técnicas de negociação. Se hoje em dia as negociações coletivas, entendendo hoje, né, entende a reforma trabalhista, o negociado vai prevalecer sobre o legislado, então nós precisamos aperfeiçoar as técnicas de negociação. Como é que se negocia? Como é que se senta numa mesa com o patrão que não quer negociar? O que que as empresas estão querendo? As convenções, acordos coletivos celebrados anteriormente acabam, morrem. E vamos recomeçar tudo do zero. Não é isso? Quem tem feito negociação coletiva ultimamente deve ter percebido que é esta a intenção das empresas. Zera tudo e recomeça tudo do zero. Recomeça tudo de novo. E aí como é que se vai negociar com esse tipo de entendimento? Como sensibilizar e como fazer com que algumas cláusulas que são importantes acabam prevalecendo. É este o tema, portanto, da nossa palestra aqui. Vamos tratar de algumas estratégias negociais em razão da Lei 3.467. Efeitos deletérios da reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela vem reduzindo direitos, ela vem tendendo a causar precarização nas relações de trabalho, ela ampliou os casos de terceirização, ela possibilitou que muitas negociações sejam feitas diretamente entre empregado e empregador, como se iguais fossem. Eu disse muitas, não em todos os casos, mas muitas possibilidades. Algumas negociações que eram feitas por meio coletivo, saíram da mesa de negociação coletiva e passaram para o acordo individual, como é o caso da jornada 12/36, não é? É o caso do banco de horas. Então eram dois trunfos que os sindicatos tinham nas mãos, que poderiam na mesa de negociação utilizar como barganha. Essas duas barganhas, o sindicato não tem mais, porque a empresa pode negociar diretamente com o seu trabalhador. Alguns modelos de compensação, também é possível negociar diretamente com o trabalhador, sem necessariamente haver acordo ou convenção coletiva. Trouxe muitos efeitos desta maneira. Eu vou salientar mais uma criação trazida por esta lei, que é o trabalho intermitente. O trabalho intermitente ele pode ser feito em duas modalidades: o contrato intermitente e a jornada intermitente. O contrato intermitente é muito mais usado em alguns setores, como o setor de turismo, né? Em que em algumas épocas, somente em algumas épocas, o turismo realmente está em alta estação, e aí o empregador precisa utilizar mais a mão de obra do trabalhador, que é o guia turístico. Nessas oportunidades, o que as empresas podem fazer, segundo a lei 13.467? Contratar os trabalhadores e dizer assim: olha, você já é
trabalhador aqui da empresa. Agora você só comparecerá quando a empresa lhe convocar. E nós vamos fazer uma convocação lá para o mês de dezembro, lá para o mês de janeiro. Então veja, ele é empregado da empresa, mas só vai ser convocado durante alguns dias. E como é que vai se dar esta convocação? Tem outra modalidade, esta é a jornada intermitente. Muito comum nos setores de bares, restaurantes, fast foods. Em que a empresa diz assim, eu estou contratando você para trabalhar comigo, você vem todos os dias. Mas não em todas as horas. Só vou precisar de você de 8 horas da manhã até as 10. Aí você vai, dá uma volta por aí, faz o que tiver de fazer, retorna de 12 horas até as 14. Aí vai de novo, dá uma volta por aí, retorna de 18 até as 20. Enfim, e pega aquela jornada diária e esfacela, pulveriza em pequenos períodos de trabalho. Esta é a jornada intermitente. Pela legislação em vigor, essa jornada intermitente, que pode ser celebrada diretamente por meio do contrato individual entre empregado e empregador, o trabalhador só vai receber pelas horas efetivamente trabalhadas. Naqueles intervalos em que ele não estava prestando o serviço, ele não recebe nada. Observe que neste modelo, é possível que o empregado tenha ocupado, chamemos assim, o dia inteiro, porque ele chega na empresa 8 horas da manhã, acaba saindo 10 horas da noite, e nesses intervalos ele trabalhou hora sim, hora não, ocupou o dia inteiro, mas só vai receber pelas 8 horas trabalhadas. Se for uma jornada de 8 horas, pode ser que só trabalhe 6 horas, mas ocupou o dia inteiro. Isto tem repercussão na sua vida. Tem repercussão na sua vida particular. Como é que ele vai ficar com a sua família? Porque se ele sai 10 horas da noite, ele vai pegar o ônibus, que hora ele chega em casa? Ele não tem direito a fazer um curso. Como ele vai fazer um curso? Em 2 horas ou em 1 hora de intervalo aí? Não dá para ele fazer um curso, para ele se qualificar, se capacitar, fazer um curso nível superior. Não dá para ele arranjar um novo emprego nesses intervalos. Não dá para ele fazer nada. Então ele ocupa o dia inteiro, mas só recebe por 6, 8 horas. E este tipo de jornada pode ser celebrado diretamente entre empregado e empregador. Os senhores e as senhoras que já leram a lei várias vezes, certamente já viram que ela tem muitas pegadinhas desta forma. E realmente precariza as relações de trabalho. Agora, essas pegadinhas, elas podem ser supridas ou melhoradas no bom sentido, através da negociação coletiva. É este o papel da negociação coletiva. Minimizar os efeitos deletérios dessa reforma trabalhista. É claro que a reforma, qualquer negociação coletiva, depende da vontade dos dois lados. Não basta o sindicato de trabalhadores formular cláusulas, se não conversar com o outro lado. Então, como acordo e como conversão, é preciso haver uma concordância do outro lado. Mas é preciso antes estudar as cláusulas. Que cláusulas serão possíveis? Que cláusulas os trabalhadores estão precisando? O que eles realmente querem? O que eles querem e o que precisam? Olha, eu tenho de negociação coletiva quase toda semana. Quase toda semana eu tenho pelo menos uma negociação coletiva. No âmbito do Ministério Público, mas sou muito procurado como mediador dos conflitos coletivos. E o que eu percebo? Que a negociação é um jogo de poder e de argumentação. Por que um jogo de poder? O que leva alguém a sentar na mesa para negociar? A possibilidade de vantagens,
ou o receio. Se o sindicato é fraco, não tem força nenhuma, nem de barganha, nem de oposição, nem de articulação da sua categoria, e sentar na mesa com o patrão para negociar, o patrão não tem o menor receio, não tem nenhuma proposta para fazer este sindicato. Um sindicato que não vale nada, eu estou dizendo não vale nada em mesa de negociação. Então não impõe nenhum respeito na mesa de negociação. Um sindicato que não tem uma representatividade dos trabalhadores, um sindicato que a diretoria um sindicato, o microfone do presidente é outra coisa. Então, um sindicato, né, que não tem um contato, uma autoridade perante a categoria, não consegue uma boa negociação. Então, este jogo de poder na mesa é importante. Se comparecer à mesa um sindicato que tem uma alta representatividade, que tem uma força de articulação, que tem força para chamar a categoria e dizer, olha pessoal, a empresa não quer negociar não, vamos paralisar, e paralisa, a empresa tem respeito na mesa de negociação. Como também a empresa tem respeito por aquele sindicato que fecha um acordo na mesa de negociação e diz assim, olha, eu vou levar para a categoria para consultar, né, porque enfim, a gente tem que negociar com a categoria mesmo. Mas fique tranquilo que nós vamos defender esta proposta. A empresa respeita, porque sabe que o sindicato tem palavra. Agora aquele sindicato que senta na mesa, negocia uma coisa, quando está lá na Assembleia, perante a categoria, e fala o que a categoria quer ouvir, faz aquela média, esse sindicato pede o respeito. Então a palavra firmada na mesa de negociação é importante para a negociação. E outro é a argumentação. A força de argumentação. Como se argumentar? Como valorizar uma cláusula? Como desvalorizar a cláusula do outro? Como construir a vontade do outro em negociar? Como fazer para que o sente na mesa e diga assim, realmente eu quero negociar com você. Eu quero negociar porque eu vou sair ganhando. Numa negociação é importante que os dois ganhem. Sindicato de empregados, sindicato de empregadores. Os dois precisam ganhar. Às vezes se perde numa cláusula e se ganha em outra. Tem que haver um equilíbrio na negociação. Este equilíbrio é fundamental. Agora, como você vai chegar para o outro lado e dizer assim, esta cláusula é boa para mim, mas também é boa para você. Então, como dizer isso? Vocês já tiveram uma palestra com um dos maiores oradores do país, que é o professor Carlos Conce. Eu acho que foi ontem, né, Neto? Professor Carlos Conce, que deu algumas dicas. E existem dicas simples de como negociar. Dicas simples de como você fazer até a sua tese fluir melhor. Às vezes as palavras ditas, o tom, a entonação da palavra influencia. Se você recebe uma proposta e diz assim, eu não quero isso não, como é que você não tem nem vergonha de fazer uma proposta dessa? Precisa disso numa mesa de negociação? Você não precisa desdenhar a proposta do outro. Se não quer aceitar, não aceita. O sindicalista não tem o poder, não tem o direito de não negociar. Ou de comprometer a sua categoria. O sindicalista não pode ficar nervoso na mesa de negociação. O sindicalista não tem o direito de se irritar e sair batendo na mesa, querendo bater no patrão. Porque ele não está defendendo o seu interesse pessoal. Ele está defendendo o interesse de toda uma categoria. Ele está desempenhando uma função. O que é a função? É uma atividade que você faz em benefício de outras pessoas. Então é uma função. Por que a autoridade pública desempenha uma função pública? Porque é uma função em face ou em benefício de todos os administrados. Com o sindicalista ocorre algo também assim.
O sindicalista é um representante da categoria. Ele está ali para representar a categoria, negociar em favor da categoria. Então ele não pode agir mal ou se comportar mal na mesa. E ele tem que treinar as argumentações, como é que ele vai dizer. Se o sindicalista chega e diz assim, olha, eu quero uma cláusula de taxa assistencial. Imagine se o sindicalista hoje, aliás, com a reforma trabalhista, sentar na mesa e dizer assim para a empresa, eu quero que nós celebremos uma taxa assistencial aí. O que a empresa vai fazer? Pode ser que a empresa diga assim, eu vou bem alimentar esse sindicato, vou dar condições de ele funcionar, eu vou alimentar uma cobra no meu terreno, no meu terreiro, que o sindicato é uma cobra, né? Pode ser que a empresa pense assim. E aí ela pensa, eu não vou dar dinheiro para o sindicato. Então não vou celebrar nenhuma cláusula que diga respeito a qualquer custeio para esse sindicato. Eu quero que esse sindicato morra de inanição. Porque quanto mais fraco o sindicato, mais poder eu terei de chegar junto aos trabalhadores e impor o que eu quiser. Não é assim? E o sindicato precisa sobreviver. Então ele vai ter que encontrar argumentos também favoráveis às empresas. E aquele argumento dizer assim, mas faça isso por mim. Tá? A gente sempre se deu tão bem. Isso não é um argumento técnico. Essa choradeira não é um argumento técnico. É um pedido de favor. Tinha um pensador marxista que ele dizia, pior coisa do ser humano é pedir um favor. Jean-Paul Sartre. Porque na medida que você pede um favor, você fica devendo 2, 3, 4, 5. Um favor custa muito caro. Um favor você só pede a pessoas especiais de sua extrema confiança. Uma pessoa muito próxima a você. Você pede um favor ao seu pai, à sua mãe. Porque realmente são pessoas que você sabe que o favor, se for cobrado, e pai e mãe não cobram, mas se for cobrado, será dentro de uma razoabilidade, um carinho. Então, pedir argumentos de pedir favor em mesa de negociação coletiva são extremamente danosos, não são técnicos. É preciso ter argumentação técnica. A lei coloca, a lei da reforma trabalhista, no artigo 611-A, uma série de possibilidades de acordo e convenção coletiva. E neste rol, ela diz, o que for negociado sobre este assunto vai prevalecer sobre o legislado. Lá tem jornada, salário, obviamente. Então, estabelece um rol grande do que pode ser negociado. No caput, ele diz assim, vai este rol dentre outras hipóteses. Então, aquele rol não é exaustivo. Ainda existem outras possibilidades de negociação coletiva. Ali é apenas exemplificativo. É diferente do artigo 611-B. O artigo 611-B taxa de ilícitas algumas modalidades de negociação coletiva. Mas o que vocês forem olhar deste 611-B é só o óbvio. Diz assim, não pode ser negociada tributação. Claro que não pode. É o último inciso do artigo 611-B. Claro, a tributação não está disponível, não está no patrimônio jurídico de disponibilidade das partes. É o Estado quem regula a tributação. Tem lá dizendo que as horas extras, com acréscimo adicional de 50%, também não pode ser negociado. E a imprensa até divulgou, olha a reforma trabalhista, está trazendo que agora a hora extra terá um adicional de 50%. Meu Deus, 29 anos depois de publicada a Constituição, promulgada a Constituição, a imprensa já se deu conta deste direito social fenomenal. Eu não sei se era maldade do jornalista ou se era analfabetismo mesmo. Tá?
mas foi divulgado na imprensa. 50% está já na Constituição. Claro que as partes não podem abrir mão de 50%, porque é o direito constitucional. Tem outro, dizer, o FGTS não pode ser negociado, está na Constituição, não pode ser negociado. Então, o 611B, este rol do 611B é só o tradicional mesmo, só o básico, que já está na Constituição, nem precisava estar no 611B. Agora, numa negociação, nós precisamos ver assim, existem as cláusulas que são desejadas. Que cláusulas vocês querem? Ah, tem muitas cláusulas. E as possíveis? Eu já participei de mesa de negociação, agora, há poucos dias, em que o sindicato profissional estava pedindo reajuste de 30%. Eu disse, não, peraí. A essa altura, 30% de negociação, vamos começar sério, né? Vamos começar com um padrão de pé no chão. Você quiser 30%, está querendo é pouco. Aí o que você quer é pouco. Peça logo 1000%. Agora vamos ver o que é possível. Nós estamos em um momento de dificuldade financeira, pessoal, das empresas. É certo que não são todas as empresas, não são todos os setores. Isso precisa ficar bem claro também. Cabe aos sindicatos verificar que setor está realmente ruim, difícil, e qual setor não está. O presidente Neto, em uma das palestras, mencionou, enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? E um dia desse, um aluno me complementou, professor Gerson, enquanto os morrem, tem gente ganhando dinheiro, né? Vendendo caixão, não é? Lá no cemitério, não é? Tem coveiro, enfim. Então, em toda crise econômica, existem setores que estão ruins e setores que não estão ruins. É preciso que os sindicatos identifiquem quais são esses setores, para poder negociar. E leve dados. Levar para a mesa de negociação dados. Não é só de boca, leva dados. Eu estava participando de uma negociação e as empresas chorando, né? Isso há uns 2, 3 anos. Ah, mas a crise financeira, nós não estamos ganhando nada, aquela choradeira que vocês já conhecem, todas as empresas, mesmo quando elas estão bem, a choradeira vem da mesma forma, às vezes vem de lágrimas, às vezes vem com sangue, né? E o sindicato profissional diz, vocês estão em situação difícil, então quer dizer que nós podemos divulgar isso para a imprensa, que as empresas não querem negociar porque estão muito difícil a situação. Aliás, a este respeito, vejam a última publicação que o próprio sindicato patronal publicou no jornal local. Aí tinha lá o crescimento do setor, como um dos setores que mais tinha crescido. E o sindicalista dos trabalhadores puxou o papelzinho dele amassado, que era o jornal publicado, e disse, olha, está aqui. Ou vocês vão negar que não foi vocês que publicaram essa matéria, dizendo que estão muito bem. Está aqui, publicado no jornal. E aí a empresa ficou assim, bom, mas isso aí foi uma matéria jornalística. Mas foi paga, inclusive, olha aqui. Quer dizer que vocês estão mentindo para a população? Não é? Enfim, dados. Tem que levar dados. Isto vai mostrar o que é possível e o que não é possível. Se a empresa ganhou vários contratos com a administração pública ou com outros tomadores de serviço, levem dados, levem informações, coloquem na mesa. Isto é importante perante o mediador, é importante perante o próprio judiciário. Os dissídios coletivos têm uma etapa de negociação coletiva, mostrem ao juiz. Mas eu acostei aos autos. Acostar aos autos é uma coisa. Outra é você ir lá perante o juiz, perante o desembargador, puxar o papel, doutor, olha, vamos juntar aos autos, então já juntamos, mas veja aqui, olha, está aqui o resultado, vou ler para o senhor, olha, e lê, mostre para o juiz. Nem tudo que se junta aos autos é certeza de que a autoridade judicial leu. Às vezes passa desapercebido um documento, às vezes uma outra prova. Então, na primeira oportunidade que tiverem de falar com o juiz, mostrem o documento, mostrem, leiam, mostra assim, ó, está aqui, doutor, aqui o documento. Esse é um papel
e precisa ser feito tanto pelas entidades em si, quanto pelas suas representações, pelos sindicatos, pelos advogados, né? Quando se apresenta perante uma mesa de negociação uma cláusula bem absurda, a negociação já tende a perder crédito. Tem que começar com o pé no chão. Não precisa dizer que é o menor índice, mas tem que começar com um índice razoável. O equilíbrio negocial tem que saber oferecer também. Não é só pedir, é saber oferecer. É ter partida e contrapartida. Quer um reajuste salarial acima da inflação? Acima da inflação. O que você tem para oferecer? Compreendam a negociação coletiva como um todo. Não é uma cláusula isolada. Uma cláusula se liga a outra cláusula, que se liga a outra, que se liga a outra. Tem que haver no contexto um equilíbrio da negociação. Tem que haver um equilíbrio negocial. E aí, nesse contexto, para o equilíbrio do todo, se vai analisando cláusula a cláusula, o que se pode abrir mão um pouquinho, o que não se pode. Neste momento agora, em que muitas negociações estão ocorrendo no final do ano, outras no começo do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, já a vigência da nova legislação, a Lei 3.467, ainda não sabemos como é que o Judiciário vai interpretá-la de fato nas ações judiciais, não temos certeza ainda como é que o Ministério Público vai se portar perante essas negociações, porque existem muitos receios. Os sindicatos receberam uma pancada muito grande, e essa pancada começou pelo custeio sindical, mas não para aí. A pancada é muito maior do que o custeio sindical. E já tem sindicato desesperado que já quer celebrar qualquer convenção para manter o custeio, que é um risco. É um risco. Tem outras entidades sindicais que querem ir para paralisação mesmo. Então, não, paralisar é tudo. Ninguém volta mais enquanto as empresas não mantiverem o que for acordado anteriormente. Reconhecendo a ultratividade aos negócios coletivos. Então, tem que se analisar cada uma dessas situações e ver o que se pode abrir mão e o que não se pode. E o Ministério Público vai estar, certamente, ele vai ser procurado mais cedo ou mais tarde, pelos trabalhadores, alguns talvez até incentivados pelas empresas, sobre alguns aspectos das negociações coletivas. Eu vou passar isso aqui. Ainda sobre as cláusulas. Como uma sugestão, eu daria a sugestão para que as entidades sindicais fizessem um mapeamento das suas cláusulas. E dentro desse mapeamento, verifique, identifique o que são cláusulas essenciais, o que são aquelas, embora não essenciais, são relevantes para a categoria. Quais são aquelas cláusulas secundárias? E estudar na hora da negociação coletiva, até o que sejam os falsetes. O que são os falsetes? Os falsetes são aquelas cláusulas que se jogam na mesa de negociação coletiva como uma armadilha negocial ou como um ponto da negociação que na realidade é só para desviar a atenção do outro lado. E lembrando que o valor de uma cláusula coletiva não está no que você avalia. O valor da cláusula coletiva em uma mesa de negociação, quem vai dizer é o outro lado. Vamos supor, uma caneta. Eu pego uma caneta, aqui uma caneta. Que valor tem essa caneta? Essa caneta, ela vale R$10, é o que se compra aí no mercado. R$10 uma caneta dessa. Em uma mesa de negociação coletiva, se você perceber que o outro lado é um colecionador de caneta e que está vidrado nessa caneta, você não vai vendê-la por R$10. Você vai vendê-la de acordo com o valor que o outro dá.
Então, esta caneta, rapidamente, ela pode se transformar em um objeto que vale R$1.000, R$2.000, R$3.000. E vai ser o valor que você vai apresentar ao outro lado. E em troca desses R$2.000, R$3.000, é possível conseguir outras cláusulas. Porque se você vendesse a caneta pelos R$10, vocês estariam, né, quem estivesse na mesa estaria perdendo uma excelente oportunidade de barganhar um bem importante para o outro lado. Então, quem vai dar o valor da cláusula é o outro lado. Isso é importante porque, muitas vezes, é preciso identificar, muitas não, sempre, é preciso identificar qual a cláusula realmente valiosa para o outro. Vamos identificar o que o outro quer da negociação. Na primeira reunião de uma negociação, na maioria das vezes, o propósito é só sentir, identificar qual é a jogada do outro lado. O que o outro está querendo. É só sentir o que o outro mais aprecia na negociação. Às vezes não é nada. Às vezes é uma sentada de meia hora, 40 minutos. Vamos remarcar outra data, vamos remarcar outra data. Não pense que ali as pessoas não estão se estudando, não, porque estão. Até as risadas, uma brincadeira que eventualmente se tira na mesa. Às vezes alguém inventa, meu telefone tocou e vai ali. Tudo ali é proposital. Tudo ali, todo mundo está se vendo, não tem nenhum menino naquela mesa. O mais besta faz relógio debaixo d'água de cabeça para baixo. Mas o sindicalista é analfabeto. Ele não sabe ler. Mas eu garanto que ele sabe negociar um bocado de coisa. Né? Ele não sabe ler, mas ele tem um bocado de advogado empregado dele. Né? No sindicato. Então não tem ninguém besta não. Agora é preciso aperfeiçoar as técnicas. Se um sindicalista, e eu já vi muitos sindicalistas semi-analfabeto, mas muito inteligente, e às vezes eu fico olhando assim, se um sujeito desse fosse bem trabalhado, se alguém pegasse ele embaixo do braço, pronto, como a CSB está fazendo com os seus sindicalistas, capacitando, eu fico pensando assim, esse cara seria um grande líder. Seria um líder exemplar. É preciso trabalhar essas pessoas. E também trabalhar os advogados. Eu sinto muita falta na mesa de negociação coletiva dos advogados negociantes. Negociantes no sentido do comércio, mas aquele que sabe negociar. O sindicato que sabe negociar. O advogado que sabe negociar. Aquele que sente, que conheça a convenção coletiva, o acordo coletivo de trabalho, que conhece a jurisprudência, sabe mais ou menos o que negociar, o que não, que conhece o outro lado, é preciso conhecer o outro lado da negociação, saber as necessidades da empresa, os problemas que ela está passando, os problemas que o sindicato de lá está vivenciando. Eu participei de uma negociação no começo deste ano, e o sindicato de trabalhadores muito duro na mesa. Eu até chamei e disse, vocês não estão achando que estão muito duro, não? Não, doutor, porque eles estão fragilizados. O sindicato patronal está fragilizado? Está. Estão em uma disputa interna na diretoria. E lá ninguém se entende. Então eles estão fragilizados. Eles querem fazer desta negociação coletiva um trunfo para poder chegar lá perante as oposições internas e apresentar o trunfo negocial. E nós não vamos dar esse trunfo negocial a eles. Então vejam, a informação. É que uma parte da informação do outro lado. E isso vai influenciar na mesa de negociação. Sobre métodos. Né? Alguns métodos de apresentar proposta, de receber contrapropostas, né? A forma da proposição, a forma como se chega para o outro lado e diz, olha, eu estou oferecendo esta caneta, você quer? Qual é o momento de oferecer a caneta? Quem é que vai oferecer a caneta? Negociação coletiva em que vai somente uma pessoa, não é uma boa técnica. Negociação coletiva é importante que vão pelo menos 2 pessoas.
além do advogado. É óbvio, o advogado é essencial em uma negociação coletiva para poder dar os parâmetros da juridicidade, da legalidade, dizer o que se pode negociar, o que não se pode, as consequências judiciais e jurídicas daquela negociação. Então, 2, 3 pessoas na mesa de negociação são importantes. Lembram-se da história do policial bom e do policial mau? Nem sempre o presidente de uma entidade sindical pode fazer o papel do policial mau. Aliás, em regra, este papel não é para ser para o presidente do sindicato. Este papel é para ser para outra pessoa. O presidente do sindicato tem que ser aquela pessoa que sabe negociar com muita maturidade. E tem que, se o outro bater, se um bater no outro, oh, rapaz, bom, não foi bem isso que ele quis fazer, embora fosse. Mas não foi bem isso, tal, tem que chegar ali e apaziguar os ânimos. Não é? Então, este é um jogo que, dentro da diretoria sindical, se pode estabelecer quem vai ser o policial mau, quem vai ser o policial bom. Algumas verdades precisam ser ditas na mesa, mas essas verdades não necessariamente serão ditas pelo presidente do sindicato. E as verdades também precisam ser ditas com muito cuidado. Aquelas pessoas que dizem assim, eu sou honesto, eu digo logo assim, na cara do outro. Isso não é nenhum mérito, não. Isso é infantilidade. Porque dizer as coisas na cara do outro, às vezes você pode estar sendo grosseiro, ou pode estar criando animosidade desnecessária. Imagine o homem, aí os homens sabem disso. Não é o meu caso, né, porque eu sempre só digo a verdade, né, nesse sentido. Mas imagine que a sua namorada, sua esposa, sua noiva, passou o sábado inteiro fazendo cabelo lá no salão, cabelo, unha, maquiagem, e aí chega já de noite, né, um pouquinho da noite, coitado, mais feio do que o que foi, e aí pergunta o marido, como estou? Porque o bicho nem percebe. Aí diz, como estou? E você é doido de dizer, está do mesmo jeito, você não é doido? Não é? Você vai dizer, oh, lindíssima, maravilhosa, bela, eu sou um homem de muita sorte, sou um homem sortudo. E ela fica toda alegre pensando que é verdade. Eu estou dizendo que isso não acontece comigo, viu? Não é? Minha esposa está ali, tá? Então isso não acontece comigo, só digo a verdade. Mas veja, a verdade tem a maneira, o momento de se dizer. Tem a maneira de se dizer. Às vezes, algumas pequenas mentiras ou omissões são necessárias na vida da pessoa. Não se pode praticar esses atos para fazer o mal a alguém. Então, numa mesa de negociação, aí eu vou dizer a verdade, vou dizer que aquele sindicalista patronal é um pilantra. Você não é doido, você vai matar a negociação. As palavras precisam ser medidas. Eu participei de uma negociação há uns 6 anos aí, mais ou menos. Já estava, eu acho que na 3ª ou 4ª rodada, estava caminhando. A negociação estava caminhando. Lá pela 4ª rodada, marcamos a audiência, os sindicatos compareceram, e o sindicato patronal disse assim, doutor Gerson, nós só viemos em consideração ao senhor. E para dizer ao senhor de que nós estamos saindo da mesa de negociação. Mas saindo da mesa de negociação, já avançamos, né, já andamos bons passos. Não, doutor Gerson, nós estamos saindo da mesa de negociação, não queremos mais sentar com esse pessoal aí, que era o Sindicato dos Trabalhadores, e estamos saindo, por favor, o senhor registre nossa presença e justifica que nós já estamos saindo e não dá mais, doutor Gerson. Não, tudo bem, é uma negociação coletiva, né, então as partes ficam se quiser, tudo bem, vou fazer o registro, né? Mas só um instantinho, e eu acompanhei eles até lá fora. Eu vou acompanhar vocês até lá fora, enquanto a funcionária da Procuradoria fica redigindo o termo. E acompanhei, disse, o que foi que houve? Aí, após muita insistência, eles contaram. O presidente do sindicato patronal era uma pessoa que tinha um problema na perna. E ele mancava, não é? Mancava, naturalmente mancava. E o sindicato, um dos diretores do sindicato profissional,
quando foi à Assembleia, ao invés de manter o respeito com o sindicato patronal, acabou dizendo, e nós não vamos negociar com aquele aleijado. Aí você tocou, aí o sujeito tocou, não é, em um ponto de fragilidade do outro, e era um desrespeito mesmo. Resultado, o outro lado levou para o âmbito pessoal, não quis mais negociar. Mas a negociação coletiva, a convenção e o acordo coletivo, não termina numa mesa. Se houver uma convenção coletiva no ano, isto vai repercutir no ano seguinte, e no ano seguinte, e no ano seguinte. É diferente de uma negociação que você vai fazer com o seu cartão de crédito. Eu atrasei este mês lá com o comércio, né? É diferente, a negociação coletiva, ela é contínua. Ela se desenvolve todos os anos, ou pelo menos 2 em 2 anos, a depender da vigência acordada, né, do acordo ou convenção coletiva. Neste caso que eu mencionei, quando foi no ano seguinte, novamente não teve acordo. Nós só conseguimos sentar outra vez à mesa quando trocou a direção patronal. Mudou a direção patronal. Percebam aí o que uma palavra mal dita pode provocar. Uma palavra. Uma palavra que foi desrespeitosa e que soou, de fato, desrespeitosa para o outro lado. Essa palavra não precisava ser dita. E tem sindicalista que, quando vai para a Assembleia, fala o que a Assembleia quer ouvir. Às vezes se empolga, vê aquele tanto de gente ali na frente, né? E aí começa a se empolgar e fala demais. É preciso conter a língua. É preciso conter a língua. Porque quando uma negociação coletiva ela é rompida, ou ela é suspensa, para ela ser retomada, é muito mais dificultoso. É muito mais dificultoso retomar uma negociação coletiva. Mas tão importante quanto saber oferecer uma cláusula, é saber rejeitar a proposta do outro. Rejeitar é um ato de dizer não, que não concorda, mas com respeito na mesa de negociação. Respeito não é medo. Medo é outra história. Sindicalista não deve ter medo. Sindicalista não deve ter medo de ninguém. O sindicalista tem que ser corajoso, tem que ser ousado. É da natureza do sindicalismo, tem que ser ousado. Então, numa mesa, respeitoso, mas com a coragem de dizer não. E o momento, né? Qual é o momento adequado? É no começo? Logo, de se fazer uma proposta, ou se rejeitar a proposta, logo no começo de uma mesa, logo assim quando se senta, ou é durante o correr desta mesa, ou é no final da mesa. Isto é um feeling que o próprio sindicalista vai desenvolvendo com o seu advogado, e sempre conversando com o advogado, conversando com quem está com ele na mesa de negociação. Não há uma regra sobre qual é o melhor momento, mas existe um bom senso, e é preciso que o sindicalista saiba que existe um momento, e ele vai perceber qual é este momento, de dizer o sim ou dizer o não a proposta ou uma contraproposta. Eu estava negociando também, já neste ano, com um sindicalista, e um sindicalista, um diretor de um sindicato, semi-analfabeto, me deu uma aula de negociação. Foi com base na aula que ele me deu, que eu transformei em argumentos mais técnicos e formatei este slide. Ele me deu uma aula de negociação na mesa da negociação. Ele nos deu a todos nós. E aí eu fiz a seguinte diferença. Na negociação existem condicionamentos. Eu vou colocar numa greve. Às vezes, se tem uma greve, o que as empresas dizem? Nós só sentamos se o sindicato suspender a greve. Né? E o sindicato diz assim, e nós só suspendemos a greve se as empresas sentarem para negociar. E fica aquele impasse. Quem cede primeiro? Então, este é um condicionamento para sentar na mesa.
ainda não é propriamente a negociação, é um condicionamento, é uma condição que isso é colocado para sentar na mesa. Aí, além dessas condições, aí vem as propostas, que uma parte faz a outra, cada qual vai ter que realizar as consultas com a base, fazer as assembleias, e ver os compromissos assumidos, esforços. Quantas vezes na mesa de negociação se diz assim, olha, essa proposta, o que vocês acham? Bom, de minha parte está razoável. Pois vocês defendem lá na Assembleia essa proposta? Porque é muito importante na Assembleia a forma como o sindicalista, tanto de patrão quanto de empregado, apresenta a proposta na Assembleia. Se o sindicalista diz assim, eu vou defender a proposta, tem grandes chances de a proposta ser aprovada. Mas se o sindicalista diz assim, olha, eu vou levar para a Assembleia, mas garanto não. A gente já sabe até que ele nem vai defender, né? E aí a possibilidade da Assembleia não aceitar a proposta feita em mesa é muito grande. Agora, o que não pode de jeito nenhum é os presentes na mesa de negociação assumirem compromissos e depois não cumprirem esses compromissos. Aí leva a um descrédito muito grande. Eu estou em dificuldade já há uns 2 anos com uma determinada entidade sindical de trabalhadores, porque os patrões têm dito, doutor Gerson, a gente não se sente à vontade de negociar com este sindicato. Aliás, com esta diretoria. Porque a diretoria fecha alguns acordos, pactos, compromissos na mesa de negociação. Quando sai da mesa de negociação, perante os trabalhadores nas assembleias, aí diz tudo ao contrário. Uma coisa que foi construída com muito trabalho na mesa. E aí não tem confiança. E a negociação ela é baseada na confiança. Tem que haver confiança das partes em conduzir a negociação. Aqui deve ter gente da administração pública, não é? Servidor público, certamente. E sabe que quem mais descumpre a confiança e a boa-fé é o administrador público. O administrador público é useiro e vezeiro em violar os princípios básicos da negociação. Administrador público, logo para começo, quando tem uma negociação, tirando as exceções, ele chama quem? Para ir lá para a mesa negociar com o sindicato. Ele chama o subsecretário do secretário do secretário do secretário, né, para poder ir negociar. Aí quando começa a negociação, se diz assim, e aí tem proposta, e ele com a cara mais lívida do mundo diz assim, eu estou aqui para ouvir as propostas. Não, quem ouve aí é padre, você não é padre, para mim aqui é ouvir os pecados dos outros, né? Então você vem, não tem nenhuma proposta? Não, eu vim para ouvir, para levar. Levar para quem? Levar para o prefeito, o secretário? Para levar para quem? Não tem poder de nada. Pelo meio dizer essa proposta é viável, não estou autorizando. Vamos vai embora, está perdendo seu tempo. Então quem mais viola os princípios da negociação é a administração pública. E está na hora dos sindicatos reagirem contra essa postura ilegal. Se tem uma greve, eu vou tomar de empréstimo o caso dos servidores da educação. Uma greve na educação pública demora o quê? Quantos dias? 1 mês? 3 meses? 4 meses? Eu já vi greve de 6 meses. E não se tem uma negociação. Tome ainda de empréstimo um caso de um conflito coletivo em que os trabalhadores façam greve, só por hipótese. Façam greve no setor de educação privada. A educação privada. Uma faculdade privada, um colégio privado. Quantos dias vocês acham que a greve duraria? Eu vou estourar, colocar 1 semana. A pressão dos alunos seria tão grande. E a forma como o administrador age, ele não iria passar tanto tempo sem negociar. Nem que houvesse ação judicial, mas enfim. Eu vou dizer mais. Se houvesse a greve por 15, 20, 30 dias no setor privado da educação, ia ter cabeça rolando. Vê não? Ia ter cabeça rolando. Diretores iam cortados, iam sair, supervisores, responsáveis, ia ter cabeça cortada da empresa. E no setor público, como é que funciona? No setor público se pune apenas o trabalhador, o servidor. Começa cortando o ponto, depois vem as reposições,
É um ano para poder repor aquelas aulas perdidas, aula nas férias. Não é? Está na hora de responsabilizar o setor público. Está na hora de responsabilizar o gestor público. Porque se tem uma greve que dura 2, 3 meses, a culpa não é só do sindicato de trabalhadores, não. A culpa é do gestor que não senta para negociar. A culpa é do gestor que não apresenta proposta. A culpa é do gestor que leva a esta demora em resolver o problema. E isto constitui ilícito, tanto administrativo quanto penal. Se isso acontecer, eu digo isso aonde eu tenho passado, promovam as representações contra o gestor. Representação administrativa, penal, criminal, tudo. Faça uma macumba contra ele, sabe? Faça o que for, mas não deixe em branco. Tá? Jogue praga, enfim, mas faça alguma coisa. Este é um gestor, é um mau gestor. Ele tem que ser punido. Não é só o trabalhador ou o servidor público, não. Ele tem que ser punido. Cuidado também com as teses, né? Eu tenho visto teses dizer que a Convenção 51 da OIT não é autoaplicável. Pessoal, é autoaplicável. Ela não precisa de nenhuma regulamentação. Sabe? Ela é autoaplicável, ela já reúne todos os elementos fáticos e jurídicos para ter uma aplicação. A Convenção 51 da OIT é a que trata da negociação coletiva no âmbito da administração pública. A CSB fez um seminário agora há poucos dias, deve estar há menos de um mês, não é, doutor Álvaro? Há menos de um mês, em São Paulo, e tratamos dessa questão. A CSB, a Escola, representação de funcionários públicos, e tratamos dessa questão. A Convenção 51 ela é autoaplicável. Tem que começar a exigir dos governos o seu cumprimento. A negociação, ela tem um tempo. Ela tem um tempo. Se ela não for observada nesse tempo, as propostas desaparecem, as propostas não são refeitas, as propostas vão definhando. E existem propostas que têm um tempo exato. Eu vou lhes contar 2 casos de negociação em que eu participei. Há uns 4 anos, um sindicalista compareceu, eu fiz uma audiência de mediação entre empregados e empregadores. Era uma convenção coletiva, sindicato de trabalhadores, sindicato das empresas. E era o CEO já que não entendia muito de negociação por parte dos empregados. Eu acho, não sei quantas negociações ele já tinha feito, não sei. Com um advogado ainda muito novinho também, não é nada contra a idade, mas eu digo novinho na carreira. E vocês sabem que direito coletivo do trabalho requer um conhecimento diferente. Requer não só o conhecimento jurídico, mas também um conhecimento econômico, um conhecimento social, um conhecimento sindical, requer outros conhecimentos. O certo é que lá na mesa de negociação, as empresas ofereceram 15% de reajuste salarial. O índice da inflação à época estava na casa de 9,5%, não chegava a 10%. E as empresas puseram na mesa a proposta de 10%, ou de 15%. Foi uma proposta boa? Foi, pessoal? Proposta excelente. Ganho real, mais de 5% de ganho real. E o sindicato profissional disse, não quero, não aceito. Disse, mas são 15%, o senhor escutou o que a empresa está oferecendo? É, doutor, mas nós estamos querendo pelo menos 20%. Isso é o dobro da inflação? O dobro da inflação, doutor, mas é porque, sabe, a categoria está esperando os 20%. Quem foi que deu esta esperança para a categoria? Foi você? Cuidado com o que se lança de esperança para a categoria. Às vezes se alimenta a categoria com esperança sem poder cumprir, né? E aí, isso vai dar depois um problema de representação sindical com a categoria. Mas, enfim, o sindicato de trabalhadores, não, a gente não aceita, só aceita os 20%. Aí eu conversei com ele a sós, vou conversar aqui no canto, só nós dois.
E aí fui conversar com ele, mas rapaz, aceite os 15%. É uma oportunidade. Fui lá, argumentei e tal. Ele disse, não, só aceitamos os 20%. Voltei para a mesa e disse, olha, os empregados estão com outro índice colocado na mesa, que é de 20%, e menor do que 20% não tem condições do sindicato dos empregados aceitarem. E o representante empresarial disse, pois, doutor Gerson, faz o seguinte, encerre a audiência, porque não tem nenhuma outra proposta. Este é o limite da nossa proposta. Ele disse, então, não tem outra? Tem não, senhor. Ei, doutor Gerson, olha, a gente está aqui, já faz várias horas, fizemos essa proposta. É uma proposta excelente, você não acha? O senhor está aqui mediando sempre, o senhor sabe disso, não tem nenhuma outra proposta colocada numa mesa de negociação com mais de 5% de ganho real, não tem. E ele só quer os 20%, doutor, sinceramente, não tem condição de ficar mais aqui. Mas então, tudo bem, então vamos encerrar. Encerramos, e o patrão saiu. Quando o patrão saiu, o sindicato disse, doutor Gerson, 15% era bom, né? Ele disse, era. Pois, doutor Gerson, o senhor chama ele para ver se ele aceita? Ele disse, não, chama mais não. Não sei nem se ele ainda está no prédio da procuradoria. Aí eu saí chamando ele, vou nada. Passou a oportunidade. A oportunidade era aquela de negociar. E vocês não aceitaram. Perderam o timing da negociação. Não é? Teve uma outra negociação também que eu participei, era no setor de transporte. Uma greve muito grande, estourada a greve, e vinha se arrastando. Enfim, fizemos a negociação. Instauramos a mesa, os dois lados me procuraram, doutor Gerson, vamos, não tem condições de fazer o acordo. Eu disse, então, vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais uma tentativa de negociação com vocês, de urgência, e se não tiver acordo, eu vou ter que ajuizar o dissídio. Mas vamos dar mais uma sentada. Isso era uma sexta-feira. E, doutor Gerson, quando? Segunda-feira? Está muito longe. Não, vamos sentar amanhã, sábado de manhã, lá na procuradoria. Sentamos no sábado de manhã. Quando foi perto de meio-dia, surgiu uma proposta razoável, que o outro lado também concordava. E agora, para consultar a categoria, fazer a assembleia? E o sindicato patronal disse, olha, nós estamos correndo contra o tempo, essa proposta é para agora. É para hoje. Se for amanhã, não temos mais condições de manter essa proposta. Proposta para hoje. E aí, como fizemos? Olha, vamos suspender a audiência e a gente retoma, a gente vai almoçar, a gente retoma no final da tarde. Lá para 17 horas, a gente volta e senta de novo. Neste íntere, o sindicato corre atrás dos trabalhadores, os terminais de ônibus, e vai fazer as assembleias, as consultas a todo mundo. E a gente senta aqui no final da tarde. Mas vejam, nós não podíamos perder o timing da questão. Quando foi no final da tarde, a gente se sentou novamente e saiu o acordo, joia, suspenderam a greve, acabaram, negociaram, foi um acordo bom para os dois lados. Agora, se não fosse a cooperação de todo mundo, Ministério Público, trabalhador, empregador, esse acordo não teria saído. Então, o timing, tem que saber o timing. Porque essas propostas, elas são mutáveis. Os interesses mudam. Às vezes tem uma negociação coletiva e um dos lados chega e ajuiza um dissídio coletivo. Paralelamente, isto pode comprometer a tramitação da negociação. Com essa reforma, eu acho que cabe aos sindicatos fazer algumas indagações, primeiramente, a si. O que é mesmo que com essa reforma trabalhista as entidades sindicais de trabalhadores estão querendo? Façam essa pergunta. Elejam 3, 4 cláusulas que vocês acham que são essenciais nessa negociação. Elejam. Vejam o que vocês estão querendo. Se vocês elegerem 3, 4 cláusulas, vocês terão um norte de negociação. Não pode ir para a negociação e chegar lá feito... está perdido, eu quero negociar, o quê? Eu não sei, vamos discutir. Não, você tem que ir já tudo prontinho. Tem que ser estratégicos. O momento é de estratégia. Eu estou vendo, às vezes, o sindicalista fica correndo para um lado, para o outro, sabe, com essa reforma. Aí fica querendo qualquer uma saída. Eu quero é viver. Quero é sobreviver a esse vendaval.
pois você não vai sobreviver a esse vendaval se não tiver estratégia. Tem que ter estratégias. O movimento sindical e cada sindicato, cada federação, cada confederação, cada central tem que ter estratégias. Tem que chegar, sentar com a diretoria, sentir como é que está mais ou menos a categoria, conversar com o seu advogado, reler a convenção coletiva, reler os acordos coletivos de trabalho, começar a ticar as cláusulas que são velhas, que podem sair, aquelas cláusulas que são novas, porque a reforma trabalhista está trazendo uma série de cláusulas novas, como é que vai tratar dessas cláusulas novas. Então tem que fazer o estudo e ser estratégico. Tá? E em troca destas cláusulas, vocês estão dispostos a quê? Até onde vai a disposição de cada um? Até onde é que vai a disposição? Vamos repetir a CLT? Ou vamos atropelar a CLT? E o que vocês têm para dar em troca às empresas? Hoje em dia, com essa reforma trabalhista, o poder que os sindicatos de trabalhadores possuem diminuiu. Porque algumas cláusulas que eram típicas de negociação coletiva passaram para os acordos individuais. Isso comprometeu a força negocial dos sindicatos de trabalhadores. Mas, por exemplo, o que as empresas também querem? Eu vou fazer aqui um juízo, uma tentativa de adivinhar algumas coisas. Quitação anual. Eu acho que as empresas querem quitação anual, querem não? Eu acho que elas querem quitação anual. O que é a quitação anual? Primeiramente, vamos entender o que é a quitação anual. A reforma trabalhista está dizendo que é facultado, não é obrigatório, é facultado as empresas e trabalhadores irem ao seu sindicato anualmente, para que o sindicato verifique as contas do trabalhador e dê a quitação daquele ano. Esta quitação tem eficácia liberatória. O que é eficácia liberatória? Significa dizer que o trabalhador não vai mais poder reclamar nada daquilo que for dada a quitação. Então, zera tudo. Quando da reforma trabalhista, o legislador tirou a assistência do sindicato, que era feito pelo sindicato, nos termos do artigo 477 da CLT, e colocou na Justiça do Trabalho, que é o artigo 855, letras A e seguintes, da CLT. Observe bem, assistência na rescisão contratual não é mais do sindicato, pela lei não é. Não tem mais assistência de jeito nenhum, não é do sindicato, não é do Ministério do Trabalho, não é do Ministério Público, não é do Juiz de Paz, não é da Defensoria, acabou. E transferiu isto para a Justiça do Trabalho, que é a homologação extrajudicial de acordos. Sucede que a Justiça do Trabalho não vai receber esse ônus. O juiz não quer receber esse ônus. Imagine todas as rescisões que antes eram feitas no sindicato, agora passarem para a Justiça do Trabalho. Não vai ter como. A Justiça do Trabalho não vai aceitar. E aí vem a pergunta, já que a Justiça do Trabalho não vai aceitar, e já que os sindicatos não fazem mais aquela assistência na homologação da rescisão contratual, os acordos feitos na rescisão entre empregado e empregador têm eficácia liberatória? Não. Não tem. Se tiver uma rescisão contratual feita entre empregado e empregador, o empregador vai lá, está aqui o seu dinheiro, está aqui o seu documentozinho de quitação, assine aí para mim, para eu ficar municiado, o trabalhador assina, devolve ao empregado, o empregador guarda lá, comunica aos órgãos de direito de que houve a rescisão, e o trabalhador depois sai, vai lá no escritório de advocacia, ele diz assim, doutor, eu fui despedido. Está aqui o que eu recebi. O escritório diz, só recebeu isso? Ah, está faltando ainda aí as horas extras, está faltando aí
isso, aquilo outro. E ajuiza a ação. Então, esta rescisão feita diretamente entre empregado e empregador não tem eficácia liberatória. Mas, se houver negociação coletiva, em que os empregadores concordem e firmem a cláusula juntamente com o sindicato dos trabalhadores, dizendo que o artigo 877 ou 477 da CLT está repristinado nesta negociação. Ou dizer, em outras palavras, de que a rescisão contratual vai ser objeto de assistência pelo sindicato da categoria, com eficácia liberatória. É possível. E esta cláusula pode ser de interesse também das empresas, que é a rescisão. E aquela cláusula também de quitação anual pode ser das empresas, de interesse das empresas também. Agora, claro que os sindicatos, se aceitarem fazer esta quitação anual, vão ter que adotar algumas prudências, para não ser um carimbão e ficar vendendo, ao menos dar a impressão, dar a impressão de que estão vendendo os direitos dos trabalhadores. Esta cláusula de quitação anual, ela precisa ser bem trabalhada, ela precisa ser escrita de uma forma que diga algo assim: os direitos personalíssimos não podem ser alvo de quitação. Será necessária a presença pessoal do empregado. E não a empresa simplesmente mandar os documentos. Além da presença pessoal dos trabalhadores, porque o sindicato quer falar com o trabalhador, é necessário que a empresa também apresente todos os comprovantes de pagamentos que ela teve no período. É necessário que a empresa comprove que recolheu FGTS, INSS. Se tiver dúvida, faz a ressalva. Tá? Então, eu suponho que estas cláusulas, elas podem ser de interesse das empresas, se elas forem bem colocadas, não é, pelos sindicatos profissionais. Intervalo para alimentação. O intervalo hoje, aquele repouso intra-jornada, de 1 hora até 2 horas, para quem trabalha mais de 6 horas. Mas a lei possibilita que, se houver negociação coletiva, esse intervalo pode ser só de meia hora. Mas se tiver negociação coletiva. Se não houver negociação coletiva, continua sendo aquele intervalozinho comum de 1 hora a 2 horas. Tá? Agora, veja, estas são cláusulas de interesse que eu suponho sejam de interesse das empresas. Obviamente que o sindicato não vai chegar já dizendo, olha, está aqui as cláusulas que eu estou trazendo para vocês. Não, isso aí vai ser tudo trocado. Os sindicatos vão receber algo, não é, em troca destas cláusulas. E aí pode negociar outras coisas. Por exemplo, a cláusula da rescisão contratual. Assistência na rescisão pode ser pago. O parágrafo 7º do artigo 477 da CLT, que proibia os sindicatos de cobrar qualquer taxa, sumiu, foi revogado. Então, os sindicatos agora podem cobrar uma taxa na assistência da rescisão. E, professor Gerson, vai ter problema com o Ministério Público, com a Justiça? Não é para ter, não, porque o artigo foi revogado. O parágrafo 7 foi revogado, expressamente pela lei. Então, agora podem cobrar. Podem cobrar. A própria quitação anual, pode cobrar uma taxa pela quitação anual. Eu vejo a preocupação, não é uma preocupação justa, preocupação merecida, que os sindicatos têm com esse modelo de custeio que a reforma trabalhista está trazendo. Mas para os sindicatos ainda existem alternativas. Eu me preocupo muito, meus amigos, meus senhores, minhas senhoras, como é que vão ficar as federações, as confederações, porque aí esse sistema, ele implode. O sistema de custeio trazido pela reforma trabalhista implode o sistema confederativo. As próprias centrais sindicais vão sentir muitas dificuldades. Tá? Bom, mas isso é objeto já de outra palestra, que eu acho que outros palestrantes que me antecederam certamente falaram. Construção, a negociação positiva. Ela tem que ser construtiva, é sempre construir, pessoal, diálogo.
já preparar para o futuro, construir direitos, construir também obrigações. Não é? Tem que ser racional, pé no chão, pé no chão. Nada de negociar com emoção, é pé no chão, pé no chão. Prospectiva, o que é prospectiva? Pensando no futuro. Às vezes, em uma negociação coletiva, às vezes se perde um pouquinho para se ganhar no futuro. Né? Às vezes, uma negociação coletiva, a finalidade básica dela é reaproximar o pessoal, refazer as pazes, para prosseguir na outra negociação. Então, tem muitos propósitos na negociação coletiva. Não é só a cláusula em si, não. É a construção da ambiência negocial permanente. E tem que ser equilibrada. Não são aceitas as negociações leoninas. Tem que ser equilibradas. Eu estou trazendo para vocês, né, para os senhores e as senhoras, o que diz o artigo 611-A, que é uma novidade. Observe aí, me permitam ler o parágrafo 5º. Os sindicatos subscritores de convenção coletiva de acordo coletivo de trabalho deverão participar como litisconsortes necessários em ação individual ou coletiva que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos. Às vezes se lê e diz assim, a novidade é colocar todos como litisconsortes necessários. Não, isso é óbvio. O que eu acho a grande novidade neste parágrafo, que passa desapercebido, é a possibilidade, veja bem, de ação anulatória ser ajuizada individualmente. Antes da reforma trabalhista, TST, os tribunais regionais já tinham firmado jurisprudência no sentido de que a ação anulatória de instrumento coletivo de trabalho, só quem tem legitimidade é o Ministério Público do Trabalho. Salvo alguns casos excepcionais, mas em regra só o Ministério Público do Trabalho. Agora, com a reforma trabalhista, está escrito ação individual. Isto gera uma insegurança muito grande nas negociações coletivas. Eu vou pegar de exemplo aqui o sindicato do Neto, não é? Que é o SINDPD de São Paulo. Tem uma base de representação de 200 mil, não, uns 200 mil trabalhadores, vamos colocar 200 mil trabalhadores. Aí os dois sindicatos celebram uma negociação coletiva e acham que estão assegurados, foi negociação. Mas acontece que tem 200 mil pessoas com interesse, supostamente interesse processual, e tem legitimidade para ajuizar uma ação anulatória daquele instrumento coletivo de trabalho. Os pulverizados, né? Os pulverizados. Então, veja, abriu uma discussão muito grande desses negócios coletivos. E aí, como é que se torna uma negociação coletiva segura? Quanto mais contato com a base, mais segura será a negociação coletiva. E aí também, aproveitando a sua ideia, né, ver se está de acordo com a jurisprudência, né, se está de acordo com a lei. Né? Lembrando que a negociação prevalece sobre a lei, mas não é de forma absoluta. Não é de forma absoluta. Para os sindicatos, com essa reforma, vai abrir muitas possibilidades de ações anulatórias. Aí a gente pensa, ação anulatória só de cláusula coletiva, mas não, meus amigos. É possível ação anulatória de cláusulas de contratos individuais. Não é? Eu falei que agora a legislação ampliou os casos de pactuação entre empregado e empregador direto, no contrato individual, pactuação individual. Mas esses contratos individuais, ou as alterações que nós vamos ter que enfrentar agora na transição para a entrada em vigor da Lei 3.467. Imagine o que as empresas veem de proposta em cima do trabalhador. Imagine o que as empresas veem para o trabalhador, dizendo assim, olha, vamos alterar seu contrato de trabalho. E é uma crise econômica, o maior bem que o trabalhador tem, qual é? É o emprego.
Se uma empresa, porventura, só para ilustração, porventura abrisse ali na esquina uma vaga e dissesse assim, estamos contratando trabalhadores em regime de escravidão, ia ser uma fila de dobrar o quarteirão. O pessoal aceitava, porque o desespero por emprego está grande. Então, se a empresa chegar com cláusulas absurdas e colocar para o trabalhador aceitar, ele vai aceitar, porque ele não quer perder o emprego. Mas estas cláusulas serão válidas? Tem limites, existem casos de nulidade. E aí entra o papel das entidades sindicais e de seus advogados. Eu estava vendo os advogados. Quem é advogado aqui? Quem é, pessoal? Levante a mão, só para 1, 2, 3. Ainda tem pouco. Outro. Mas eu estava vendo os advogados, né? Uns advogados novinhos ainda, né? Os coitados, né? Assim, coitado no sentido carinhoso da palavra, né? Os coitados dizendo, reforma trabalhista, eu vou fechar meu escritório, né? Aí não adianta mais, homem, rapaz, quanto maior a desgraça, melhor para o advogado, rapaz. Não é? A época de se ganhar dinheiro é na desgraça. Você quer uma desgraça maior do que essa, que a reforma está trazendo, agora que o advogado se torna essencial, porque a luta que vem aí é uma luta grande. E os sindicatos vão precisar dos seus advogados. Vão precisar dos seus advogados. Agora que a luta começou, pessoal. Não é possível. Nós estamos nos preparando para a luta. Agora que o negócio vai ficar bom. Agora que vai ficar bom. Eu acho que a gente, o mundo acabou, meu Deus. Não, de jeito nenhum. Vamos levantar a cabeça e vamos enfrentar. E vamos enfrentar com o que a gente tem. É guerra. Vamos pegar essa lei? Não é possível que a gente não sabe interpretar uma lei dessa. Vamos interpretar. E a hora, eu vi aqui, acho que foi na palestra do doutor Camargo, não, do doutor Rogério, a hora de união. Vamos pegar o Ministério Público, Justiça do Trabalho, sindicatos, advogados, e vamos unir. Olha, pessoal, vamos nos unir em defesa dos direitos sociais. Não é nada não, pode vir briga, pode vir guerra, não tem problema. A gente está acostumado com isso mesmo. Qual é o sindicalista que não está acostumado a ser perseguido? Os sindicalistas mais antigos certamente foram muito perseguidos no regime anterior, há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás. Está aí, o pessoal sobreviveu, apanhou, mas todo mundo tem uma história para contar. E foi graças à resistência desses sindicalistas que nós conseguimos fazer voltar a democracia, promulgar uma Constituição. Acho que essa Constituição de 88 veio porque de graça? Foi não, foi luta. Quanto mais uma leizinha dessa. Olha só. Que é isso, pessoal? A lei está aí, vamos enfrentar, não é motivo de desespero, não. Eu estou sem dinheiro, não tem problema, vamos dar um jeito aqui, sabe? E se não tiver dinheiro, não aparecer, a gente luta sem dinheiro mesmo, não. A gente passa o pirezinho na casa de cada um, ei rapaz, estou sem dinheiro, me ajuda aí. Enfim, mas não vamos nos esmorecer. De jeito nenhum, de jeito nenhum. E as alterações contratuais individuais, se estiverem em desacordo com a lei, vamos anular. Anulem. E os sindicatos são substitutos processuais naturais, né? Por força da Constituição. Estou caminhando para o final, mas vejam bem, convém aos sindicatos nesse momento, né, de desafio, estabelecer metas de negociação. Estabeleçam metas, o que eu quero para esta negociação e para as negociações até 2020. Estabeleçam metas. Metas a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, tem que estabelecer metas. Certo? Definição de cláusulas, fazer os custos, estabelecer estratégias, armar estratégias de negociação, estratégia de resistência. Tem uma cláusula coletiva, que é a da ultratividade, né? Eu vou voltar aqui. Aliás, vou passar aqui esse slide. Dê uma olhadazinha aí nos próximos slides. Ó. Cláusula coletiva moderna, quitação anual, ultratividade. Essas são cláusulas novas que vão exigir uma discussão, viu? Normas de transição do regime da CLT para o da nova lei, o dumping social.
ver como é que vai ficar o acesso às empresas, assistência na homologação, fidelização do trabalhador, trabalho intermitente, né? Cláusulas individuais, transformar essas cláusulas individuais hoje em cláusulas coletivas. Né? O que vocês vão preferir fazer disso? Olha, eu vou só voltar aqui trabalho intermitente. Eu vou sugerir a vocês, por favor, a leitura de um artigo que eu fiz, ainda quando a Lei 13.467 ainda era projeto, eu fiz um artigo sobre trabalho intermitente. O que foi que eu fiz? Peguei o direito, fui pesquisar o direito italiano, o direito espanhol, o português, fui olhar aqui mais o francês e os Estados Unidos. Fui olhar a legislação. Fez um apanhado do que é o trabalho intermitente desses países. E nenhum é pior do que o nosso. A ideia do trabalho intermitente, o legislador pegou lá de fora e trouxe para cá só a ideia. Mas na hora de dizer como é que vai ser a contratação do trabalhador, o que ele vai ter direito, como é que é essa contratação, aí ele esqueceu todo o direito internacional, todo o direito comparado, ele esqueceu, passou por cima. Mas isso pode constar de negociação coletiva. Agora nós vamos ter vários estágios de trabalhador. Vamos ter o trabalhador top, é aquele que trabalha regularmente todos os dias, 8 horas por dia com carteira assinada. Esse é o top. Não é? Vamos ter os trabalhadores intermitentes, depois os terceirizados e os autônomos que não querem mais assinar a carteira de trabalho. Não é? Então nós vamos ter uma série de trabalhadores por aí. O top vai ser o trabalhador com carteira assinada que trabalha só 8 horas por dia. E aqueles intermitentes? Se a empresa, por exemplo, oferecer vaga de trabalho para contratar trabalhadores em regime regular, 8 horas, os intermitentes não têm preferência não? Então vocês podem colocar cláusulas coletivas, criando o direito de preferência dos intermitentes para os trabalhos regulares. Outro, aquele intervalo que o trabalhador fica sem trabalhar. Eu estou me referindo ao trabalhador intermitente. Ele chegou 8 horas, trabalhou até as 10 da manhã e retornou somente ao meio-dia, 12 horas, onde ficou até as 14, enfim. E nesse intervalo de 10 às 12 horas. Alguém tem alguma responsabilidade por ele? Se ele sofreu um acidente. As empresas vão dizer, não, ele não está trabalhando, não recebe nada. Ele pode fazer o que quiser nesse intervalo. Pode? Ele pode tomar um ali? Não pode? Não é? Ele poderia fazer o que quiser se ele pudesse ir para qualquer lugar, fazer qualquer coisa da sua vida. Mas não pode. Ele ainda fica sujeito, qualquer hora, a receber um telefonema ali no celular ou um WhatsApp. Ei, vem cá, ele volta. Então, ele não está totalmente longe do poder da empresa, não. Pelo contrário, ele está ainda sob o poder empresarial. E este intervalo ele tem que ser negociado. Na legislação estrangeira, esse intervalo costuma ser remunerado. Não é a mesma remuneração de quando ele está trabalhando. Em muitos estados norte-americanos, ele recebe 50% da sua hora normal. Tem outros estados que ele recebe 20%, mas enfim, ele não fica sem receber nada. E tem ainda os assédios que ele sofre muito, pessoal. Ele sofre muito assédio. Trabalhador intermitente. E a jurisprudência norte-americana é riquíssima. É riquíssima em ações de indenização por assédio nos trabalhos intermitentes. Então eu sugiro a leitura deste artigo, que vocês podem encontrar no site da Escola, www.escolasocial.com.br. Lá tem os artigos, vocês olham o trabalho intermitente. Fica como uma sugestão para cláusulas coletivas que venham a celebrar. Tá? Meu coordenador de mesa, eu queria encerrar a minha fala
aqui, até para ver se ainda dá tempo, né? Alguma pergunta, se houver tempo, de acordo com a organização. Tá? E agradecer mais uma vez a todos vocês e a CSP. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Gerson Marques.